importância a congregar. Muitas pessoas já não estão mais com aquela disciplina de devocional, de oração, de busca. E, infelizmente, quando nós percebemos isso, né, principalmente vendo um quadro que nós estamos vendo na nossa nação, porque é impossível não perceber, nós clamamos ao Senhor que o Senhor avive a igreja dele. Porque quando a igreja está avivada, a igreja é uma igreja que ora, uma igreja que realmente não perde a oportunidade de clamar. Por que a igreja, quando ela está avivada, ela clama? Porque ela sabe que todas as nossas orações são ouvidas no céu. E nós sabemos disso. Por isso, irmãos, no nome de Jesus, que nós possamos, assim, nos indignar, orar e clamar ao Senhor. Primeiramente também, pedir ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles que estão lutando, né? O coração daquelas pessoas só o Senhor conhece, irmãos. Eu não estou dizendo que quem está ali está 100% direito, 100%, não estou dizendo isso, mas o coração conhece. Mas nós precisamos, o Senhor, Ele levanta pessoas, né, para tomarem a linha de frente. Então, que o Senhor abençoe. E na hora que o pastor Glag estava orando ali, eu pensei comigo, Senhor, que o Senhor também levante os pastores da nossa nação, né? Porque líderes cristãos têm na mão as suas ovelhas, assim, entre aspas. Não estou falando que você vai falar com quem elas vão votar, mas para proclamar o evangelho e falar a verdade, né? Que os líderes da nossa nação não sejam omissos em relação a isso, né? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, né? Quando eu vejo a nossa igreja, eu não fiz um censo, não, mas eu não vou fazer um censo de quantos meninos pequenos tem aqui, né? E tem muitos, né? E é mais um motivo da gente orar. É uma outra geração, irmãos. Mais um motivo para a gente orar. Amém? Então, nessa noite, estamos em culto. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler na NVT, amém? E eu gostaria que, no nome de Jesus, você prestasse atenção nesse texto. Que nada possa atrapalhar você agora, né? Que só levante se for realmente muito urgente, irmãos. Porque a hora da palavra é uma hora que o Espírito Santo fala aos corações. E às vezes a pessoa está prestando atenção, mas um levantando, o outro levantando, acaba tirando a atenção. E é ruim, tá? Então, Lucas capítulo 24, versículo 13, um texto muito conhecido, mas que eu creio, né, que como a palavra do Senhor, ela se renova. A palavra do Senhor é tão interessante que muitas vezes a gente está no meio de uma congregação, às vezes 500 pessoas ouvindo, mas o Senhor leva aquela pessoa para ouvir. Né? Então, eu gosto muito de brincar, que eu gosto muito de ser crente inchado, eu quero puxar sempre para mim a palavra, né? Então, vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente.
Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fica conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Agradecemos, ó Deus, por mais essa porção da tua palavra. Sabendo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, quer nos ensinar algo nessa noite. Por isso, Pai, mantenha a nossa mente cativa, Senhor, o nosso espírito receptivo. Que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Deus, permitir, ó Deus, o conhecimento entrar no nosso coração. Mas não só entrar no nosso coração, mas que possamos, ó Deus, fazer uso dessa palavra, Pai, no nosso caminhar. Pai amado, no nome de Jesus. Senhor, que nesta noite, ó Pai, a tua palavra que é viva e eficaz transforme vidas aqui nesta noite. Pai, que o Senhor ache em nós, ó Deus, realmente, ó Deus, verdadeiros adoradores, e que nós possamos, ó Deus, esperar, ó Deus, o Senhor, ó Deus, operar o nosso coração. Senhor, nós não queremos, ó Deus, sair daqui da mesma maneira que nós entramos, porque na tua presença, Senhor, há renovo, e nós queremos, ó Deus, ser renovados pelo teu Espírito, renovados pela tua palavra, renovados pela mensagem do Senhor. Usa-me, ó Deus, como instrumento, Pai, para proclamar, ó Deus, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Como eu disse, é um texto muito conhecido. É um texto que eu tenho certeza que, pelo menos assim, os mais velhos aqui já devem ter ouvido várias pregações desse texto. Mas, como eu também disse, a palavra do Senhor, ela se renova. Ela não muda de sentido, mas ela renova o propósito. E ela traz para cada um de nós aquilo que nós precisamos. Né? Glória a Deus. Assim como foi dito aqui, que a prosperidade não é ter coisas, mas ter o suficiente. Né? Então, aqui o texto ele vai nos falar de discípulos que estão a caminho de Emaús. Eles estavam vindo de Jerusalém e eles estavam voltando, parece que para suas casas. Eles, naqueles dias, eles presenciaram os últimos acontecimentos, eles viram o que aconteceu, ou seja, eles devem ter presenciado a crucificação de Jesus. Era um domingo, né? E aquilo de Jerusalém até Emaús, o próprio texto nos informa que eram cerca de 11 quilômetros. Mas a maior distância, maior do que a distância que eles estavam percorrendo, a gente percebe que era o peso da frustração, o desânimo que eles carregavam nos seus corações. Ali eles estavam desiludidos, porque eles haviam colocado a esperança deles na pessoa de Jesus. Eles tiveram expectativas sobre Jesus. Eles queriam de Jesus algo que o coração deles queria. E aí eu gostaria de dizer, colocar uma notazinha aqui, bem séria. As esperanças eram deles. As expectativas eram deles. Ou seja, eles colocaram fé sobre a fé deles. Por quê, meus irmãos? Porque não foi o que Jesus falou.
Não foi o que Jesus fez. Não foi o que Jesus disse, aconteceu com Jesus, que ele mesmo disse que ia acontecer. Mas eles não ouviram. Eles não ouviram. Mesmo que eles tivessem ouvido as pregações, mesmo que eles tivessem ouvido a palavra, mesmo que eles tivessem caminhado com ele, eles não perceberam o que Jesus estava passando. Porque se eles tivessem ouvido, eles teriam se lembrado daquilo que Jesus falou. Porque Jesus falou assim, olha, quando o Filho do Homem chegar a Jerusalém, ele será preso, ele será espancado, ele será humilhado, ele será julgado, ele será condenado, ele será crucificado, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Mas o que aconteceu com eles? É que embora eles tivessem convivido e tenham sido instruídos por Jesus, eles não conheceram Jesus verdadeiramente, como muitas pessoas fazem hoje. Ficam impressionados pelo ensino, eles ficaram impressionados pelas obras, pelas palavras, mas eles não o viram como realizador das promessas messiânicas anunciadas pelo profeta. Meus irmãos, é muito interessante isso. Colocar expectativa em Cristo daquilo que Ele não vai fazer. E aí eles não conseguiram interpretar a morte de Cristo, e se eles não conseguiram interpretar a morte de Cristo, muito menos eles ficaram esperando a ressurreição. Porque a mente deles ali estava presa ali, no Gólgota. Estava presa na crucificação. Estava presa no que tinha acontecido. Então eles não podiam interpretar a ressurreição. Os olhos deles estavam na tragédia. Eles não compreenderam a salvação operada por Deus ali em Jesus, naquela cruz. Eles não entenderam como muitas pessoas hoje não entendem. E, na verdade, meus irmãos, a expectativa dos corações deles caminhou realmente no sentido contrário ao de Cristo. Isso acontece sempre, quando as nossas expectativas não são aquilo que Cristo quer, nós caminhamos no sentido contrário à verdade da palavra. A fé deles ali naquele momento, naquela caminhada, naquele momento ali, indo para casa, voltando para casa, a fé deles estava naufragada. Eles estavam decepcionados, meus irmãos. E ali eu imagino, né, quando eu já disse isso, eu gosto muito de imaginar as coisas, como é que é a cena. Eu imagino eles ali, um discutindo, mas não é possível. Como é que foi que aconteceu um negócio desse? O homem falava bem, ele curava, ele fazia, ele tinha autoridade. E como é que pode ter acontecido isso agora? Ele está morto. Caminho que ele estava fazendo era um caminho de frustração, um caminho de negação de fé, era um caminho de desprezo pela verdade, eles estavam magoados. Certamente eles se sentiram abandonados, porque as expectativas deles haviam sido frustradas. E eu creio que não são poucos aqui nessa noite que alguma vez já se sentiu assim. Né? Quantas vezes? Quantas vezes as nossas expectativas não foram supridas durante a nossa caminhada cristã, né? E a gente caminha e de repente a gente coloca uma expectativa e aquilo não acontece. E a gente fica igual esses discípulos aqui, mas eu creio que esse texto vai ser de grande ajuda, uma reestruturação espiritual para você e para mim. Para ter novamente uma visão ampla do que é a vontade de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas. Porque é algo que precisa acontecer com o crente nascido de novo, é entender a vontade de Deus em nossas vidas. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus em nossas vidas. Porque nós, como eu disse aqui na quinta-feira, nós somos seres incrivelmente insatisfeitos. É ou não é? Ou só eu sou? Ah, mas isso aqui podia ter acontecido comigo agora, não. Mas peraí, agora vai cair tudo na minha cabeça. Não, a gente é muito insatisfeito, irmão.
Se a gente tem uma casa de 3 quartos, a gente quer uma de 4. Se a gente tem um de 1, quer de 2. Se a gente tem uma cama normal, a gente quer uma king. Se a gente quer ter uma king, não, essa king não gostei, eu quero uma queen. O ser humano, ele é insatisfeito com bens materiais. Você acha que ele não seria com a vida espiritual? Ousam a ficar insatisfeito com Deus. É isso que tinha acontecido aqui. E acontece com muita gente aqui. Agora, qual que é a vontade de Deus na nossa vida? E diz o texto que enquanto os discípulos caminhavam, discutindo, reclamando, chateados, magoados, se sentindo desprezados, quem aparece para andar com eles? Quem, irmãs? Glória a Deus que a igreja está viva, né? Glória a Deus, vocês estão vivos, né? Quem aparece para andar com eles? Jesus, porque é ele sempre que toma a iniciativa, viu? Ele veio. Aí ele veio, glória a Deus, mas eles não perceberam, porque os olhos deles estavam como impedidos de reconhecê-lo. Sabe, meus irmãos, a mente deles não estava preparada para reconhecer Cristo. Por quê? Porque eles estavam frustrados. Os olhos deles não conseguiam ver a realidade. Eles não conseguiram perceber que eles estavam diante do Cristo ressurreto. Eles não perceberam isso. Porque, na realidade, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Se tem uma coisa que impede a gente de perceber o poder de Deus nas nossas vidas, é murmuração. Sabe, aquela coisa, ó dia, ó dor, como a pastora Dilma fala sempre, é isso. E aí Jesus lhe respondeu. Jesus perguntou para eles. Olha que lindo. Ele aparece, começa a caminhar com eles. Jesus chama para o diálogo. Glória a Deus. Você vai virar para o seu irmão e dizer, Jesus chama para o diálogo. Vamos para o diálogo com Jesus agora. O que ele fala? Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Jesus queria ouvir deles. Jesus queria ouvir deles. Por que vocês tanto debatem? O que vocês tanto estão falando aí? E aí, o que acontece? Quando Jesus faz essa pergunta, o texto diz que eles pararam. Aí, toda a tristeza estava estampada no rosto, a decepção. E eu creio que também, naquele momento, eles ficaram um pouco indignados. Não, mas peraí, por que esse homem está me perguntando isso? Por que eu estou conversando? Aí, Jesus, os discípulos, falam o seguinte, olha, Cleopas faz assim, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá, nesses últimos dias. Olha aí. Então, você deve ser a única pessoa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Olha a resposta desse homem para Jesus. Parece uma resposta que carrega indignação. Sabe por quê? Ele estava nervoso, ele estava chateado, ele estava com raiva. E aqui, o evento da crucificação é um evento público. Mesmo aquela pessoa que não estava lá em loco, ficou sabendo. Não foi uma crucificação normal. Houve uma conversa ali, funcionou ali, as redes sociais que falavam, as fofocas, as conversas, aconteceram. Por isso que ele fala assim, você é o único, será que teve em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu naqueles dias? O que aconteceu nesse final de semana? Aí Jesus, ele chama para o diálogo, gosta de ouvir. Ele não fala, ele só fala assim, que coisas? Que coisas aconteceram? Que coisas? Aí eles viram e falam assim, já estão, estressados. Aí eles falam, as coisas que aconteceram de Jesus de Nazaré, põe para mim. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Primeiro Jesus fala assim, o que vocês estão debatendo? O que está acontecendo? A resposta é indignada, você deve ter sido a única pessoa que esteve lá e não ficou sabendo. Jesus pergunta, que coisa? O que aconteceu lá? Aí eles falam, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Aleluia. E aí, olha a resposta desses homens.
Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Olha só essa descrição. E eu creio que na hora que ele estava falando, ele era um profeta de ações poderosas aos olhos de Deus e do povo. Deve ter passado um filme na cabeça deles, daquilo que eles haviam visto. Porque quando eu falo de uma pessoa, automaticamente a minha mente pensa naquela pessoa e sabe. Ele era poderoso. E aí, não sei o que eles chegaram a ver, mas eles podem ter pensado, olha, ele era aquele que fazia cegos verem. Ele foi aquele que multiplicou pães. Foi aquele que curou enfermos. Ele era poderoso e ele ensinava com autoridade. E aí ele vem e fala o quê? Volta aí. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos os entregaram para que fosse condenado ao quê? A morte, e o crucificaram. Se eu pudesse, vou colocar aqui na linguagem do século 21, de fevereiro de 2026, o que eles disseram foi o seguinte, olha, ele foi vencido pelos sacerdotes e líderes de Israel, ele está morto, acabou. Aquele que era poderoso em palavras, aquele que fazia coisas maravilhosas, está morto. Encerrou. Vai na outra, por favor. Aí, a palavra que é difícil, mas que sonda os nossos corações e as nossas mentes todo dia. Ele fala assim, nós tínhamos esperança. Meu irmão, viver a vida cristã, sem ter convicção que é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, e você, ao contrário, ter esperança daquilo que você quer que vai acontecer, você vai ficar igual a esses discípulos. E aí ele fala, nós tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso aconteceu há 3 dias. Irmãos, a expectativa no primeiro século, ela focava que Jesus, em contraste com a missão espiritual de salvação, Jesus teria que realizar, ele seria aquele que sentaria no trono, seria aquele que livraria o povo da opressão, seria um rei. Essa era a expectativa deles. Eles colocaram a expectativa deles no Jesus que reinaria sentado num trono na terra. Ele libertaria Israel da tirania romana. Por quê? Porque isso tinha sido disseminado. Isso tinha sido ensinado. Como eu vi uma frase essa semana que eu achei tão interessante, que a mentira tem muitos acionistas. Porque a mentira, ela se espalha. E ela sendo repetida, muitas vezes, se torna quase que uma verdade. A pessoa acredita. E aí, o que acontece? Eles não entenderam que mais do que Jesus não fez. Ele não pôs um trono na terra. Jesus não pôs um trono em Jerusalém. Não, Jesus, ele abriu a entrada da Jerusalém celestial naquela cruz para aquele que crê. É isso, meu irmão. Mais importante foi isso. Ele cumpriu a missão dele. E aí Jesus, os discípulos contaram que Jesus, olha para você ver ainda. Aí os discípulos falam assim, olha, é bem verdade que algumas mulheres do nosso grupo, mulheres que andaram conosco, elas falaram que foram ao túmulo e voltaram contando que elas viram anjos lá, e que os anjos falaram que ele estava vivo. E é verdade também que alguns homens que andavam conosco, 2 dos discípulos, também foram lá e viram lá tudo como as mulheres disseram. Ou seja, o túmulo estava vazio. Você não entendeu? O túmulo estava vazio, irmão. Você não entendeu? O túmulo estava vazio. Glória a Deus. Foi essa a notícia que eles receberam. Mas a cegueira não permite você e nem a mim acreditar, nem que o irmão te fale um testemunho. Você já notou isso?
Tem pessoa que mesmo você, a pessoa que está lá no fundo do poço, você fala assim, olha, já aconteceu isso comigo, mas Jesus veio, entrou na minha situação e resolveu a minha vida e fez isso, fez aquilo, a pessoa... Olha o que esses homens falam, é verdade. E não foi mulher que eles não conheciam, não foi ninguém que eles não conheciam, não. Foi mulheres do nosso grupo. A célula lá de Jesus, lá, foi a mulher do nosso grupo. Elas foram lá. Elas viram. E viram o túmulo vazio, e ainda mais, elas não viram só o túmulo, não. 2 anjos apareceram e falaram com elas que ele estava vivo. Ô, irmã, mas não adiantou. Não adiantou. Então Jesus lhes disse, agora, eu gosto muito da palavra. Eu gosto muito da palavra. Eu gosto muito quando a palavra é pregada mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente lê o texto, essa pregação barata que está tendo aí, que Jesus é bonzinho, amorzinho, não faz nada. Olha o que Jesus fala aqui, meu irmão, olha aqui. Como vocês são tolos. É interessante que hoje, se você falar para um irmão que ele é tolo, ele fica de mal com você, não vai para a ceia, não vai na cela, no PG. Mas Jesus está falando aqui, como vocês são tolos, como vocês custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras. No original vocês têm uma mente embotada. A mente de vocês, como diz, está pifada. Vocês não estão entendendo. Vocês não perceberam que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar para a sua glória? Olha o que Jesus está falando. Meus irmãos, aí Jesus, o que Jesus faz? Olha o que Jesus faz. Jesus fala assim, vou explicar para vocês. E ele começa desde Moisés até os profetas. Aleluia. Meus irmãos, como diz nas igrejas muito pentecostais, pega isso aí. Jesus sempre vai para o que está escrito. E seria muito bom se nós também. Você entendeu? Jesus vai para o que está escrito, e aí ele fala, olha, vocês prestaram atenção, né? Eu vou começar desde Moisés. Por quê? Porque o que estava escrito no Antigo Testamento? O que está escrito no Antigo Testamento? Jesus é a chave do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E Jesus vai falar, glória a Deus. Com certeza, Jesus citou Gênesis 3,15. Com certeza, Jesus citou Isaías 7,14, quando lá Isaías fala, por isso o Senhor lhes dará o sinal, vejam aí, a virgem ficará grávida e ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Com certeza, Jesus citou Isaías 9, quando fala também de Cristo. Com certeza, ele citou Isaías 61, como Jesus, aquele que acalma os corações. Ele citou várias vezes Isaías como Jesus seria reconhecido por carregar a dor e os fardos, iria para a cruz e derramaria o seu sangue e veria o fruto do seu precioso trabalho. Ele falou tudo isso. De Moisés aos profetas, falam de mim, as Escrituras falam de mim. Jesus estava ensinando como sua vida e missão, a sua morte e ressurreição, elas tinham que ser vistas no conteúdo da autorrevelação de Deus no Antigo Testamento. Ele estava instruindo aqueles homens naquilo que eles não haviam entendido. Meus irmãos, os profetas falaram do sofrimento do Messias, mas também enfatizaram a sua glória. Meus irmãos, Cristo não poderia ser Salvador sem antes ele ser o servo sofredor. O que ele estava mostrando aqui, que Jesus estava explicando aqui a verdade sobre ele mesmo. O Messias e o servo sofredor eram um. Irmãos, é muito precioso isso. É muito maravilhoso isso.
E quando já estavam próximo de Emaús, Jesus fez com que eles queriam seguir a viagem, mas eles insistiram com ele, fica conosco aqui, já é tarde. E aí Jesus vai para casa com eles. E aqui, como diz, vai uma notinha aqui. O judeu, meu irmão, ele não é igual ao brasileiro. O brasileiro conhece agora, já quer ir para casa, já quer comer feijoada junto, arroz com feijão, arroz com ovo. O judeu não. O judeu, ele só convida uma pessoa para entrar na casa dele, se ele quiser continuar e aprofundar no relacionamento. Entendeu? E aconteceu, a palavra fala aqui, que quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu e deu, e lhes deu. E aí, quando ele dá o pão aos seus discípulos, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Meus irmãos, o fruto do ensino de Jesus, juntamente com aquela visão, as suas mãos com as marcas mostraram a ele quem estava diante dele o tempo todo. Imagine a mente deles naquele momento. Naquele momento, o coração deles, a mente deles, deve ter pensado assim, foi consumado mesmo. Ele é o Cristo ressurreto. Ele ressuscitou no terceiro dia, como ele havia dito. Ele cumpriu aquilo que ele falou. Agora eles sabiam, meus irmãos. Mas não deu nem tempo de se prostrar diante de Jesus, não deu tempo de chorar diante de Jesus, de adorar, não deu tempo, porque Jesus desapareceu. E a palavra diz que agora o coração deles estava acelerado, a mente dele estava transformada, já estava aberta, a ponto de entenderem que já havia um sinal falando no coração deles, porque aí nesse momento eles falam, acaso não nos ardia o coração, quando ele estava falando conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Você imagina as Escrituras explicadas por Jesus. Você já parou para pensar nisso? Acaso não ardia? E agora, meu irmão, se antes ardia aquele coração deles, agora queimava. Agora o coração, como diz, estava saltando pela boca. Agora, se antes a caminhada deles era uma caminhada de volta, uma caminhada de depressão, agora não importava mais. Não importava mais se era noite, se tinha perigo na noite, porque agora o coração deles ardia com a verdade. Meu irmão, quando nós sabemos a verdade, nós nos levantamos e nos colocamos de pé e seguimos. Aleluia. E o texto diz que eles regressaram e encontraram os 11, e esses 11 ainda falavam com eles, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Oh, glória a Deus. E aí os dois foram falar também, aconteceu com a gente estava no caminho, a gente estava desanimado, e Jesus apareceu para a gente, e Jesus voltou toda a Escritura no nosso coração, tudo aquilo que a gente não tinha entendido, agora a gente entende, tudo aquilo que a gente tinha dúvida, agora a gente crê. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é um fato, glória a Deus. A presença de Jesus nas nossas vidas todos os dias também é um fato, não duvida disso. Muitos vivem angustiados, muitos vivem sem esperança e até abandonam a fé porque não entenderam o Evangelho de Cristo, a missão de Cristo. Muitos captam somente intelectualmente. E muitos também, infelizmente, foram ensinados com desamparo bíblico. Não têm consciência da soberania de Deus em fazer o que lhe aprouve. Meus irmãos, eles sabem do que precisamos. E a gente precisa de aprender isso. Foi isso. Porque esse texto não fala nada mais, nada menos do que a nossa caminhada cotidiana com Cristo. O nosso dia a dia. Então, que nós possamos reconsiderar o que sabemos de Cristo. O que nós sabemos? Que Ele é Deus. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o Salvador. Ele é o Rei das Nações. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é sacerdote e profeta. Jesus completou a
missão dele nos resgatou, ele ressuscitou, glória a Deus. A morte não pôde deter o nosso Senhor. Ele vive, reina e vai voltar, glória a Deus. Eu creio nisso, você crê nisso, meu irmão? Eu aguardo a volta de Cristo, aleluia. E quando Ele voltar, nós estaremos para sempre com Ele. Que desânimo, igreja. Que desânimo, igreja. Jesus vai voltar, igreja. Isso tem que incendiar o coração, porque você é discípulo. Irmão, quando fala que Jesus vai voltar, você não pensa naquilo, Jesus vai voltar. Sabe? Jesus vai voltar, glória a Deus. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Apesar da nossa fraqueza, Ele nos assiste. Apesar de vez em quando a gente andar igual cachorro que cai de mudança, Ele nos assiste. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma caminhada. Nós estamos numa caminhada, mas que nunca na sua vida seja um caminho de volta, como muitos têm feito agora, caminhando de volta para o mundo. Mas o nosso irmão Paulo, ele fala uma coisa maravilhosa que serve para mim, para você e para todos que creem. Nós temos é que prosseguir para o alvo. Nós temos que olhar para as coisas, entendeu? Do alto, nós temos que buscar a presença, nós temos que desejar o Senhor. Para de colocar a sua fé sobre a sua fé. Coloca a sua fé em Cristo. Aleluia, porque até o desejo de adorar vem dele. Qual foi a última vez que o seu coração ardeu pela verdade da palavra? Qual foi a última vez que você sentado aí, seu coração, parece que você estava tendo até um ataque, você sentindo a verdade da palavra, o amor de Deus, a presença do Espírito. Meu irmão. Meu irmão. Como precisamos de ser renovados na palavra. Como precisamos do Espírito Santo falando conosco, que Ele nos assiste. Como precisamos. Como esses discípulos aqui precisaram. Eles estavam no caminho de volta, no caminho para voltar à vida antiga. Mas a palavra de Deus fala que Ele nos tornou novas criaturas. Nós somos diferentes. E outra coisa, a palavra também diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso eu quero dizer para você hoje, que está pensando em retroceder, que está desanimado com as coisas do Senhor, não desanime, porque apesar da sua fraqueza, apesar do seu pecado, apesar de tudo que você não tem feito, como verdadeiro discípulo, Ele caminha com você todos os dias da sua vida. Glória a Deus! Isso é presença de Deus, isso é amor de Deus. Amor que a gente nunca vai entender, meu irmão. Sabe? Você vê um texto desse, você fala assim, a gente na nossa humanidade, né? Porque a gente é humano, é ruim, né? A gente é ruim. Eu não deixaria, já tinha visto tudo mesmo. Os caras viram tudo, os caras viram milagres, os caras sabiam que era Jesus. Estava lá murmurando, não ia lá procurar eles, não. Jesus, Ele vai, se apresenta, inquire, prega, mostra o poder, mostra a graça, mostra a suficiência, mostra as mãos marcadas, aleluia, mostra o partir do pão, relembra porque aquela oferta, quem era a oferta, Ele lembra de tudo isso, Ele relembra. Será que você tem lembrado de todos os dias da sua vida, o que Jesus fez por você? Às vezes a gente fica comovido quando alguém lembra de dar um telefonema, de dar um presentinho, mas lembra do que Jesus fez por você. Ele te deu vida, estando ainda nós mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Apesar disso, Ele nos deu vida, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu trazer para a nossa vida a esperança e a certeza da vida eterna, irmãos. Se nós morremos agora, se você estiver realmente com o seu coração no altar, você vai abrir os olhos e vai ver Cristo. Aleluia! Esse é o fruto do seu precioso trabalho. As nossas vidas, a nossa vida quebrantada diante do Senhor. Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada a esse.
a Ele, porque somente a Ele que nós devemos glória, somente a Ele que nós devemos louvor, somente a Ele que nós devemos devoção, somente a Ele que nós devemos adoração, porque Ele é o único digno de receber. Que nós não criamos em Jesus apenas como nomes, mas verdadeiramente tem que fazer sentido. Quando nós falamos que Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro que deu a vida, que tirou o pecado do mundo, é isso que nós temos que entender. Quando nós falamos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós estamos chamando o senhorio dEle para as nossas vidas, aleluia. Oh, meus irmãos, se isso não tem acontecido com você, busque o Senhor, deseje o Senhor, e aí você vai poder percebê-lo diariamente, porque isso é promessa, foi Ele que falou, não fui eu que falei. Ele falou assim: olha, eu estarei convosco todos os dias, aleluia. Não é o do dia bom, não é somente do dia bom, não é somente do dia mau, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus, aleluia, isso é maravilhoso, isso é a verdade da palavra. Esse é o Deus que nos sustenta, é Jesus que anda conosco, que caminha conosco, como nós muitas vezes cantamos, que Ele caminha conosco de dia e de noite. A palavra do Senhor ainda nos mima mais ainda, falando que Ele aos seus amados dá enquanto dorme. Oh, aleluia, atestado que você não está sozinho. Você não está sozinho, meu irmão. Por isso, não faça o caminho de volta, nem pense em virar o seu pé para Emaús, mas prossiga para o alvo, aleluia. E aí, os olhos ficam abertos e você vai poder reconhecer quem está com você. Aleluia, glória a Deus. Ele veio para salvar e buscar aquele que estava perdido, e eu era uma. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, glória a Deus.